Fala pessoal, falo aqui diretamente do STW Nova Valley, a nova sede da STW, e hoje eu estou com o Menchik aqui, quase um ano já nessa promessa, né? Mas tu deixou de ser um cara, né? Agora é um ser, o ser logístico. Menchik, satisfação de te ter aqui nessa sede. Tu tinha noção de tudo que a STW faz? Viu o que a gente faz aqui? Tem noção disso tudo, cara? Então, cara, porra, primeiramente quero te agradecer pelo convite, por me receber na tua casa nova. Acho que isso é assim, uma honra para mim poder vir te visitar e conhecer e ver uma indústria nacional prosperando desse jeito, uma sede maravilhosa. Parabéns, achei muito bom gosto, lindo a operação de vocês. Tenho certeza que teu time aqui deve estar super feliz também de Casa Nova. Então, primeira surpresa para mim já foi a Casa Nova, né? Que é linda. Parabéns, merecia. Isso aí, obrigado. E na tua pergunta, assim, cara, eu não tinha a menor ideia da quantidade de projetos, de diversidade de projetos, o nível de customização. Então, a gente pegou ali vários tipos de indústrias e eu tive a oportunidade de ver projetos totalmente diferentes. A engenharia dos teus projetos, porque tu tem, sei lá, um pipeline enorme de número de projetos e, pelo que eu entendi e pude ver pelo tamanho da tua equipe de engenharia aqui, que não tem um igual ao outro, porque cada cliente vem com uma dor um pouquinho diferente, com uma característica de produto diferente, e isso te dá uma complexidade que eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu, como é que esse cara controla essa confusão toda aqui? Porque a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, a conexão desse negócio, a complexidade, o transelevador ali, cara, não é olha só, não é a complexidade do transelevador. Para mim, foi a complexidade do porte do transelevador. Porque, cara, para transelevador, para bobina de aço, velho, com 5 toneladas cada uma, a estrutura é gigantesca, o transelevador se deslocando para suportar aquele tipo de... Só o equipamento largando o pallet ali... Nossa, 5 toneladas, não, o troço tem que ser muito robusto para poder fazer isso de forma com repetição, né? A gente tinha acabado de gravar conteúdos em mini load e aquele negócio pequenininho ali, sabe? Frágilzinho. Agora vem aquele gigantesco ali. Então, nossa, interligado com LGV, uma complexidade assim que eu não me lembro de ter visto assim aqui no Brasil alguém produzindo essa variedade de produtos com esse nível de complexidade. Eu acho que é porque a gente também está em diferentes mercados, né, Menchik? Então, a dor do setor metal mecânico, do setor alimentício, do farmacêutico, que é onde a gente atua, ele acaba nos estimulando a fazer coisas diferentes. Então, às vezes, uma aplicação que eu encontrei na farmacêutica, eu consigo aplicar no metal mecânico. Então, tu vê essa complexidade, mas o que eu sempre costumo relembrar aqui nas nossas conversas é que existe um background, né? Aqui são mais de 200 pessoas que fazem tudo isso acontecer, desde a engenharia, da execução, né? E tudo é testado aqui, né? Tu viu hoje, o T5000, né, para 5 toneladas, está sendo testado aqui, vai virar um produto da STW, as células de paletização que tu viu, os AGVs, né, os LGVs, a diferença entre um e o outro. Cara, isso tudo é feito aqui pela STW, aqui nessa sede, e é feito por pessoas. Costumo dizer, o maior legado que a STW tem são as pessoas que aqui trabalham, são as pessoas que nos ajudam a desenvolver esse tipo de solução, e é a nossa casa, é o nosso jeito de fazer, e tudo isso feito para os nossos clientes. Então, essa é a grande sacada do negócio. A gente tem um orgulho muito grande, né, de fazer isso no Brasil. Efetivamente, a gente é uma das poucas empresas que tem no portfólio toda essa gama de soluções. E, cara, isso, obviamente, né, eu sou mecatrônica, o maior orgulho que eu tenho é de ver isso aí tudo funcionando. Tu parecia que estava num parque de diversões, né? Então, velho, pô, eu não sei, eu até fico meio constrangido, porque eu me sinto uma criança literalmente ali, porque, cara, quando é que eu posso ver AMR, AGV, LGVs, transelevadores, tudo no mesmo lugar, com características diferentes, com portes diferentes, com nível de complexidade diferente, pequeno, médio, grande. Cara, eu tava na Disneylândia e eu queria brincar com tudo. Não, é o mesmo sentimento que eu tenho de vir aqui e a gente fazer coisas diferentes que
nos motivam e ter a certeza, cara, isso aí motiva todo mundo que aqui trabalha. Mas eu queria ainda destacar, né, cara, a minha percepção de complexidade, que eu acho que é até diferente da tua, porque tu tá acostumado, tu já te acostumou com essa confusão, tá ligado? Eu cheguei aqui, olhei aquilo, meu Deus do céu, como é que... Porque, tipo assim, esse produto que tu disse que vai produtizar ele nasceu de um projeto de inovação. Exatamente. Então chegou aqui com uma dor que ninguém resolvia. Aí vocês botaram os cérebros aqui para trabalhar e o ciclo do pedido. Então o cara chega com a dor aqui, vocês trabalham 6 meses até chegar numa solução que atende a dor do cara. Aí, beleza, agora vamos precificar. Então eles já trabalharam 6 meses sem nem dar preço. É isso aí. Então, cara, olha o investimento que vocês têm que botar num projeto para poder, eventualmente... Eu fiquei olhando assim, pô, o nosso caso, velho, a gente achei o nosso trabalho simples. E aí chega lá, aí depois aí tem um sonho, né? E eu adorei a forma que vocês falaram assim, constituímos um sonho aqui, agora vamos tentar converter esse sonho num hardware, né? Numa solução física. E depois ainda entregou para o cliente, funcionou. Olha só a complexidade. Eu não sei se vocês têm a noção. Eu vou tentar traduzir, tá? Claro, vai. Ele vai lá, produziu o produto, instalou o produto, então um transelevador instalado ali, fixado no chão, precisa de um baita de um galpão, um baita de um espaço, montou a estrutura, trouxe o produto do cliente para cá, bobinas de aço de 2 toneladas, 3 toneladas, 5 toneladas, e começa a testar na prática, fazendo ele funcionar na vida real. Aí vem o cliente, passa uma semana contigo, brincando ali, tipo vamos tentar dar defeito, né? Porque é isso que quer, tu quer aqui estressar o equipamento. Isso aí. Bota ele no estresse, faz ele rodar, aí o cara homologa, desmancha tudo, leva para o cliente, monta tudo de novo e bota em produção. Então, é um ciclo de muito mais de um ano. Sim, com certeza. Esses projetos, o time dele é um ano e meio do início. Imagina que antes eu tenho um vendedor que foi lá entender a dor do cliente para daí gerar uma solução que a gente vai entregar daqui a um ano. Então, é 1 ano e meio, às vezes, de envolvimento num projeto dessa complexidade. Tá? E é isso aí que a gente faz. E o legal, na minha percepção, né, para mim ficou muito claro o grande expertise que vocês têm na parte industrial de automação, que é uma parte muito crítica porque não pode parar, certo? Normalmente uma indústria desse tipo é 24 horas, Exatamente. É coisas desse tipo. Então o equipamento é literalmente estressado, ele é feito para o estresse, né? É isso aí. Beleza. Aí o que acontece? Vou dar a minha perspectiva de novo, como ser logístico. Agora, eu não sou da indústria, né? Já fui uma vez na vida, até vocês me lembraram dessa tema, foi em outro século. Agora eu já estou na parte da intralogística, propriamente dito, depois da fábrica, né? Meu trabalho, muitas vezes, é a partir da fábrica ou então do PCP, mas daí é outra parada. Então, o que eu vejo ali? Qual é o nosso problema, normalmente? Que o cara na intralogística, ele não tem produção. Porque ele vem assim, mas depende do mix, porque a pergunta assim, normalmente tem, cara, para esta demanda, quantas pessoas precisa? Depende. Sim. Depende do mix, depende do dia, depende do tipo de pedido, é fracionado ou não. Então, qual é um dos dilemas que eu tenho quando chega para mim a nossa dor, quando chega uma empresa procurando a consultoria da Prolog para resolver? É melhorar a produção do cara, ter produtividade. E uma das formas que eu tenho vendido cara, na medida que a gente digitaliza a operação, aí, ou seja, sai da dependência de pessoas e vai para uma tecnologia que embreta a operação de sistematizar os procedimentos, certo? Então, dá uma longevidade, que o teu WMS já faz isso, Exatamente. Certo? Aí, depois disso, eu ainda vou, depois que estabilizou a digitalização, eu vou para um segundo momento que é a automação. Aí vamos mecanizar a operação. Quando eu estou mecanizando, eu estou começando a criar tact time. Isso aí. Eu começo aí sim ter menor dependência da mão de obra ou variabilidade da mão de obra no processo. Porque quando eu mecanizo, eu começo a dar tact time, a esteira tem uma frequência. Um equipamento autônomo, ele estava me acertando antes ali,
Autônomo, ele tem uma frequência de movimentação mais estável, Sim. porque tira o ser humano que tem muita variabilidade. Aí tu começa a saber produção exata, né? E por isso que, por exemplo, eu vejo até a terminologia na indústria farmacêutica, ela usa muito automação. Uhum. Então eles tratam a logística como produção. Isso aí. Por quê? Porque tem tact time. E é empurrado, né? Eles precisam entregar aqueles produtos, né? Então eles acabam empurrando a indústria também. E o nosso expertise vem disso, né? Vem da indústria e a gente acaba indo para o CD, para o warehouse, né? Esse know-how, esse método produtivo, né? Uhum. E traz para a intralogística, e para mim isso é um puta diferencial para o ser logístico, né? Para nós que estamos ali, que precisa sistematizar, precisa diminuir a dependência da mão de obra, né? Tipo assim, ontem mesmo a gente estava vendo lá, onde é que está o produto? Pergunta para o João. Isso para mim é dependência da mão de obra. Sim. Eu não posso depender do João, lembrar aonde ele botou o produto, até porque ele pode não estar na empresa, ele pode estar em outro turno. Sim. Né? Eu preciso digitalizar essas informações e aí tu tem uma solução que é na linha da indústria 4.4, né? 4.0. 4.0, né? O MES 3. MES 3, que é o teu software, e já tem um WMS incluído, já. E que, isso dá a solução justamente que a gente busca. O que eu produzo, é onde eu armazeno, onde é que eu estou estocando esse produto, né? Então isso está tudo interligado, né? Se a gente vai subir uma camada acima do MES, né? Usar o ERP, né? O cliente está conectado ali, sabendo onde é que está o produto, a gente vai lá no chão de fábrica, sabe quando ele está sendo produzido, onde ele está sendo armazenado, então a gente consegue entregar uma solução completa, que a gente fala, né? A indústria 4.0, warehouse 4.0, tudo isso interligado numa única ferramenta, e é o que a STW desenvolve. Então, quando a gente tem as duas áreas, né? Tu conheceu hoje os dois segmentos aqui, né? Os dois pilares, né? A STW Tecnologia, né? Com a sua base de engenharia de software, e a STW Robotics, com as mecânicas, né, com os produtos, né, focados ali na intralogística, que é paletização, encaixotamento, o próprio AGV, os LGVs, terminando lá nos transelevadores, tudo isso está conectado numa única indústria, numa única ferramenta, né? Cara, eu me apavorei com a quantidade de gente, né, cara? Porra, quantidade de galera ali, de engenharia e tal, fiquei impressionado. Mas eu queria destacar, cara, fora a questão técnica, que o cenário que a gente está é um cenário de transformação na mão de obra no Brasil. Sim. Então, a digitalização e a mecanização para o empresário que eventualmente está nos vendo aqui, ele precisa se dar conta que é fundamental ele conseguir implementar isso mesmo dentro da logística ou dentro da sua indústria. Isso. A gente tem que sempre pensar um cenário ao longo prazo, né? A gente tem que projetar isso daqui 10 anos, né? Eu sempre dou o exemplo dos meus filhos, né? Eu não quero que eles trabalhem, por exemplo, movimentando produto. Trabalho de repetição. Isso, entende? Então, a tecnologia já existe, a robotização está aí, a gente já está fazendo uso, tu viu vários cases hoje aqui. Então, as indústrias, as empresas que estão se lançando à frente, né, já colocando isso hoje, já estão pensando lá daqui 10 anos. Porque essa mão de obra, se ela já faz falta hoje, tu imagina daqui 10 anos. E o legal, cara, que pelo menos eu trabalho muito desta forma, né? Porque às vezes o empresário que está eventualmente vendo isso aqui, ele diz assim, mas quanto é que vai custar isso aí, etc. E aí vem o trabalho que vocês fazem aqui de objetivar, porque o empresário brasileiro, deixa eu botar de outra forma, a realidade do Brasil não é um país que tu possa fazer comprometimentos financeiros de longo prazo. Uhum. Tu falou 10 anos, mas não é em termos de payback. Não, né? não. É investir hoje, porque essa situação vai se agravar em 10 anos. Mas a gente tem que buscar paybacks de 12, 24, 36 meses no máximo, porque é quando a visibilidade que o empresário consegue ter para saber que eu pode comprometer, investir em automação, em digitalização, neste tipo de time frame, né? Eu consegui um payback ali. E aí, às vezes, não precisa automatizar tudo, zerar o número de pessoas, né? Mas, gradativamente, tudo que eu vejo que o cara que bota um pezinho na automação, cara, ele se apaixona e vai, ao longo do tempo, pega os savings gerados daquela primeira automação e já bota na segunda, já bota na terceira, já bota na quarta, e ao longo do tempo, ele vai diminuindo a dependência da mão de obra e vai mecanizando a operação. Não, exatamente. Eu acho que a gente tem um assunto aqui que poderíamos alongar, sei lá, 10 horas. A gente vai ter um novo momento, né, Menchique? Vamos gravar esse podcast lá no teu escritório também. A gente vai falar 2, 3 horas lá sobre isso, mas hoje
eu, de novo, vou reforçar o prazer de tu estar aqui. Tu sabe que é uma ponte, né? Tu levar a STW também no ser logístico, né? Eu acho que isso, tu tem já uma rede que talvez não conheça a STW, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que o principal foco hoje é tu ver que isso tudo é feito aqui, pertinho, tá? O quê? 80 quilômetros aqui, né? De Porto Alegre. E de novo, tu ser esse link, essa ponte lá que vai, talvez, fomentar muito das soluções que a gente gera aqui, né? Que a gente constrói aqui, mas também vai trazer muitos desafios que tu tá lá olhando, né? Tu tá dentro da indústria também, dentro do setor logístico, e tem as dores também. Então, quando a gente começar a conversar mais sobre isso, tu sabe que a STW tem condições de gerar soluções diferentes, inovadoras e que vêm para agregar nesse tipo de indústria também. E como abriu a minha cabeça nesse sentido, cara, porque a quantidade de soluções que vocês fazem aqui, eu não conseguia imaginar antes. Muito legal. Cara, parabéns. Legal. Obrigado Parabéns. E, de novo, um prazer estar aqui. Te agradecer de novo, tá? É todo meu prazer, cara. As portas aqui estão sempre abertas para ti. Vem tomar um café, vem tomar um chopp, né? A gente já mostrou o chopp aqui da Indústria 4.0, né? Feito pela STW. E é isso aí, para quem já conhece o logo da STW, né? A STW, somos a inteligência que move a indústria.